Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai começar a fazer uma revisão, uma repassada de conteúdo sobre arranjos ou arrays. Então, primeiro a gente vai começar trabalhando com vetores que são arranjos unidimensionais. Então, vocês já viram esse conteúdo no semestre passado, na disciplina de algoritmos, de forma introdutória, e agora a gente vai ver algumas técnicas para poder resolver alguns problemas utilizando vetores ou arranjos. Nas últimas aulas, a gente veio trabalhando na lista 1 e também fazendo implementação de problemas utilizando interface gráfica em C Sharp. Como eu falei, toda semana a gente está tendo duas aulas, uma síncrona, que é essa, nas quartas-feiras, e na sexta-feira eu estou fazendo a gravação ao vivo da aula assíncrona. Então é muito importante que todo mundo sempre assista a aula assíncrona antes da gente fazer essa aula. Então, na semana passada, a gente criou aí uma aplicaçãozinha em C Sharp para poder mostrar a tabuada, utilizou um componente diferente que é o Listbox. Então, é muito importante acompanhar as aulas assíncronas. Tá dando para poder ver que nem todos os alunos estão assistindo. Então, somente uma parte, em torno de 50%, é, dos participantes da disciplina estão assistindo as aulas assíncronas. Então, se você não conseguir entrar, assistir junto na sexta, não tem problema, mas depois você tem que pegar e acessar aqui, ela está gravada, acompanhar, desenvolver a atividade. E aí, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode chamar o Alex, que ele é o monitor, pode chamar o Lucas também, que ele se dispôs a ajudar, que ele é o mediador, ok? Então, isso é muito importante, acompanhar as aulas assíncronas também, não somente essa. Então, todas as aulas estão sendo gravadas. E nas aulas anteriores, que a gente focou na lista 1, conheceu o URI, desenvolveu alguns exercícios no URI, a gente focou em dar uma repassada em algumas atividades sobre estrutura, programação sequencial, estrutura de seleção, estrutura de repetição, ver algumas técnicas diferentes, como gerar números aleatórios, trabalhar com progressão, ver o sleep para a gente ver o passo a passo. E o mais interessante aí que a gente fez foi dar uma iniciação para trabalhar com o desenvolvimento de aplicações para desktop, aplicações visuais, né? Utilizando o Visual Studio e utilizando através do Windows Forms. Marcos está falando que não está aguentando rodar. Marcos, experimenta desinstalar, instalar de novo. Na hora de instalar, instalar só o conteúdo de desktop, porque a partir com 4 GB ele roda normal. Até com 2 GB de memória, o Visual Studio roda. Logicamente, vai ficar um pouquinho mais lento. O ideal é ter pelo menos 4 GB de RAM, que geralmente é o que a maioria das máquinas aí tem. Então, às vezes, pode ser alguma coisa específica na máquina. O que eu recomendo, às vezes, se você conseguir dar uma zerada, olhar o que está instalado, tá, 2 GB de RAM fica um pouco lento. Mas isso mesmo, ó, com 3 roda, mas demora, roda. Com 2 roda. A gente já teve máquinas lá que ele roda, um pouco mais lento, mas roda. Então, tentar desinstalar alguma coisa, dar uma olhada o que está iniciando na tua máquina, porque às vezes tem alguns aplicativos aí que você instala e ele fica em execução ali perto do relógio, sabe? Então, tentar fechar tudo e na hora de usar o Visual Studio, usar só ele. Tentar fechar as outras aplicações. Então, principalmente, assim, não tentar usar o navegador web, por exemplo, junto com o Visual Studio, porque o navegador web, o Chrome, principalmente, e os outros também, consomem uma quantidade de memória muito grande. Então, essa é a dica que eu dou. E é para dar certo, sim. Como eu falei, vai dar um pouquinho mais rápido, mas vai dar certo. Joia? Pessoal, mas como eu falei, a parte do Visual Studio é muito interessante, todo mundo tentar fazer funcionar. Se alguém não conseguir, por algum motivo, tipo, a gente pensa aí em alguma alternativa, certo? Mas dá uma limpada na máquina e isso aí ajuda também. Isso, o Caio tá dando algumas dicas aí, dá limpar as pastas temp, dá um up na máquina mesmo, que já que a quantidade de RAM é limitada, então você tem que limpar tudo aí, não deixar nada em execução, mas dá certo. Até com 2 GB de RAM aí, ele funciona, um pouco mais lento, mas funciona assim. Pessoal, agora voltando aqui para o nosso conteúdo, a gente vai ver, a gente tem a nossa lista já de vetores, a gente vai passar o conteúdo teórico aqui, e a gente vai fazer aí pelo menos um exercício de vetores juntos aqui. Então, no semestre passado, vocês viram um pouco sobre vetores, né? E agora a gente vai passar. Então, vetores ou arranjos são variáveis compostas homogêneas unidimensionais.
Então, composta porque eu tenho várias posições. Então, a gente pode pensar lá numa caixinha que tem várias posições dentro dessa caixinha, e em cada posição eu posso guardar um determinado valor. Então, eu penso aqui num vetor, ó, que eu vou ter várias posições. Então, quando a gente pensa numa variável, uma variável é o quê? Ele é uma caixinha na memória, onde ela tem um identificador, por exemplo, x, ela tem um endereço de memória, por exemplo, 12C, que é o endereço como a gente consegue chegar nela, e ela tem um valor armazenado, por exemplo, 3. Essa variável x, eu posso alterar o valor dela, mas toda vez que eu colocar um novo valor aqui, ele vai ser sobrescrito. Então, a gente pensa numa variável como uma caixinha na memória. Um vetor, ele vai ter várias posições. Então, o vetor é uma variável composta, então também eu posso chamar ela de x, e essa variável, ela vai ter os nossos índices aqui, ou seja, ela vai ter várias posições partindo de 0, 1, 2, 3, 4, até a minha enésima posição, até a minha última posição. Em cada posição aqui, a gente pode guardar com um determinado valor. Ela é a estrutura de dados mais simples, ela é a base para que a gente consiga implementar outras estruturas posteriormente. Então, um vetor, ele é um conjunto de dados de um mesmo tipo. Então, quando a gente pensa nesse vetor aqui, ó, se eu falar que x é do tipo inteiro aqui, e se eu falar que o vetor x, que tem n posições, é do tipo inteiro, todas as posições do meu vetor são do mesmo tipo. Por isso que a gente fala que ela é homogênea, ou seja, é tudo do mesmo tipo. Então, todos os dados, como eu falei, eles vão ser do mesmo tipo, ele vai guardar, armazenar um conjunto de posições consecutivas ou contíguas na memória, ou seja, um na sequência do outro. Então, quando a gente olha para um vetor que ele vai ter várias posições, se aqui for a posição 10 da memória, aqui for a posição 10, aqui a 11, aqui a 12, aqui a 13, aqui a 14. Então, os endereços de memória são contíguos. Então, a forma de percorrer um vetor, ele é bem rápido. Então, todos os elementos são do mesmo tipo, e cada posição a gente vai ser referenciado através de um determinado índice. Então, para a gente poder acessar o nosso vetor, a gente vai ter os índices, partindo de 0 até n-1 aqui. Então, se eu falar que um vetor que ele tem 10 posições, ele vai sair de 0 e vai até 9. Por quê? Se eu pegar um vetor de 0 a 9, ele tem 10 posições, certo? Então, a gente olhando aqui uma variável aqui, um vetor que a gente chama de C. Então, esse C aqui, se a gente falar que C tem 10 posições, eles têm índice partindo de 0 até 9. E como fazer para poder iniciar em 0? Um vetor ele sempre vai iniciar em 0, né? A referência sempre a gente vai falar o vetor na posição 0. Então, a gente sempre referencia em 0. O vetor sempre inicia em 0. E para não iniciar em 0? Não tem jeito, ele sempre vai iniciar. Se você quiser contar, iniciar a partir do 1, e aí você vai perder uma posição na memória, ou seja, você vai perder o índice 0, e se você quiser indexar até o 10, por exemplo, você tem que criar um vetor de 11 posições. Então, se criar um vetor de 11, você consegue percorrer de 1 a 10. Só que o índice 0 você está perdendo, então você está desperdiçando espaço em memória. Mas em computação e em todas as linguagens de programação você indexa de 0. Algumas poucas linguagens, como Pascal, por exemplo, você indexa de 1, ou seja, começa de 1. Ou em pseudocódigo, né? Quando você vai trabalhar, às vezes, com Portugal, eu não me lembro se ele indexa de 0, mas a gente tem alguns pseudocódigos que começam de 1, e a grande maioria, assim, é de 0. Então, se eu falar que o meu vetor, ele vai ter sempre a posição. Se eu falar que ele tem 10 posições, ele vai indexar de 0 a 9. Cada posição ela pode ter um valor diferente, tá vendo? Aqui é um vetor de inteiros, cada posição eu tenho um determinado valor. Cada posição tem o seu endereço de memória. Então, além da posição aqui, ó, ele vai ter o endereço de memória. x10, x11, x12, x13, x14, etc. A última casa ele vai ter um /0 no final, se ele for uma string. Se a gente ler como string, ele vai ter o /0, que é um caractere terminador. Por padrão, quando a gente declara qualquer variável ou vetor, no caso aqui de inteiros, o que a gente vai ter em cada posição vai ser sempre lixo. Esse caso que você falou, Lucas, se eu ler uma variável string, por exemplo, e aí como que eu sei que eu cheguei no final da string? É o /0. Exatamente isso aí que você falou. Então, se eu falar qual a posição que está armazenada no meu vetor na posição 0? É o 6. Qual o valor que está armazenado no meu vetor na posição 1? É o 0. Qual o valor que está armazenado no meu vetor na posição 2? É o 4.
Então, cada posição do nosso vetor ele é indexado por um índice, então 0, 1, 2, até qualquer índice, e cada posição pode ter um valor armazenado. A gente não consegue escrever todo o vetor de uma vez ou ler todo o vetor de uma vez. Então, se eu tenho um vetor de 10 posições, eu não consigo fazer, por exemplo, leia vetor de notas, e se vetor de notas tem 10 posições. Ou escreva vetor de notas. E sim, C, em outras linguagens, a gente já consegue escrever. Ler, eu vou ter que receber de alguma maneira, ou a gente vai gerar também. Eu tenho que explicitar o quê? Em qual índice, em qual posição. Então, eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que fazer o quê? Eu quero ler o meu vetor de notas na posição 0. Ou eu quero escrever o meu vetor de notas na posição 3. Eu tenho que explicitar o índice, tem que falar posição por posição. Então, quando a gente vai declarar um vetor, é uma variável, assim como toda variável, a gente define o tipo da variável, que no caso, float, inteiro, char. Eu dou o nome da variável, no caso que a gente está falando média, e o número de colunas, ou o número de posições, né? Então, se eu declarar um vetor de 6 posições, isso, se eu declarar um vetor de... se eu criar um vetor de 3 posições, ele vai ter os índices 0, 1 e 2. A posição 3, se eu falar vetor na posição 3, aí já é um índice específico, uma posição que eu estou falando que existe no vetor. Então, se eu declaro um vetor aqui média de 6 posições, ele vai ter índice saindo de 0 até 5. Então, eu vou ter a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que isso dá o quê? 6 posições. O índice 6 não existe. Se eu tentar acessar o índice 6, eu estou acessando uma área de memória que não é minha, que não é dessa variável. E aí, se o C, em específico, ele não controla se você está acessando uma posição que não existe. Então, se você está acessando uma posição que não é permitida na memória, o SO, o Windows, vai fechar. Ou seja, ele vai fechar a tua aplicação. Se essa posição da memória estiver livre, ele vai deixar você manipular ela. Agora, em outras linguagens, como Java, C Sharp, por exemplo, se eu criar um vetor de 6 posições e tentar acessar o índice 6, que não existe, né, que só existe de 0 a 5, aí vai dar um erro. Ou seja, vai falar que você está acessando um índice fora do teu vetor. É importante isso aqui, ó. Eu já falei uma vez, mas todas as posições são contíguas na memória, elas estão em sequência. Então, quando eu declaro um vetor, ele está reservando um espaço contíguo, sequencial na memória. Se eu falar que eu tenho um vetor de 100 posições, essas 100 posições estão sequenciais. Então, o acesso aos dados ele é bem rápido. Então, se eu estou declarando aqui o meu vetor média de 6 posições, eu falo que média na posição 0 recebe 1.2, ó. Então, o índice 0 do meu vetor recebe 1.2. Se eu falar que o meu vetor média aqui na posição 4 recebe 6, então aqui, ó, a posição 4 vai ter o valor 6. Então, para a gente poder acessar o nosso vetor, a gente precisa explicitar qual o índice que a gente vai acessar. Cada posição do meu vetor, índice 0, 1, 2, 3, ele tem um índice de acesso, ele tem seu próprio espaço, seu próprio endereço de memória. Então, cada posição aqui do vetor é uma variável independente. A gente pode olhar como uma variável independente que ela está agregado, que ela é um arranjo. A gente acessa através do mesmo identificador do nome da variável, por exemplo, x, e explicitando em qual índice. E esse índice a gente explicita aqui entre colchetes. Então, vetor em qual posição? Entre colchetes, eu tenho que falar qual posição eu quero acessar desse vetor. Cada posição do nosso vetor, ele tem o seu próprio espaço de memória. Isso é muito importante ter em mente. Então, quando a gente vai declarar em vetor, só relembrando aqui, a gente vai ter o tipo, o nome do vetor e entre colchetes qual que é o tamanho. Lembrando, se eu criar um vetor de 10 posições, eu tenho um índice saindo de 0 a 9. Como eu falei, C não verifica os limites do vetor. Então, se eu criar o meu vetor aqui de 10 posições, eu tenho índice 0 a 9. Se eu tentar acessar a posição 10, que não existe, né, que só existe de 0 a 9, não vai dar erro. Então, você pode ter um erro inesperado. Você pode tentar gravar lá, se ninguém estiver usando aquele espaço, a C vai deixar, a linguagem vai deixar. Se outra variável, outra aplicação já estiver usando, vai dar erro de acesso à memória. Então, o teu programa pode fechar. Ou você pode tentar salvar, ele não deixa salvar. Ou se você tem a ilusão que salvou, e na hora que você vai ler, te mostra um lixo de memória. Então, ele não faz essa verificação. Outras linguagens fazem.
E mais porque a gente utiliza C? Porque a gente vai conseguir enxergar algumas coisas bem interessantes, como espaços de memória. Então, nada vai impedir o acesso além do final do vetor em C, no caso da linguagem C. Se a gente falar de C Sharp ou Java, outras linguagens, ele já faz esse tipo de controle. Quando eu declaro um vetor, eu já posso dar valor inicial para ele. Da mesma forma, quando eu declaro uma variável inteira, por exemplo, int x igual a 1. Ou seja, eu declarei a variável x e já atribuí o valor 1 para ela. Aqui, quando eu vou declarar um vetor, float, o nome do vetor, ele tem 3 posições, e entre chaves aqui, eu consigo falar quais valores separados por vírgula eu vou ter. Quando eu declaro um vetor que o espaço não é utilizado, os locais não utilizados têm valor zero, não, tem lixo. Toda vez quando a gente declara uma variável, o que a gente tem nela, eu não sei o que tinha naquele espaço de memória. Pode ser que outra aplicação já usou aquele espaço. Se outra aplicação já usou aquele espaço, então o último dado que a aplicação deixou lá, para minha aplicação é lixo. É algo que não faz sentido para mim. Então vai ter lixo. Se nenhuma aplicação, eu acabei de ligar o meu computador, nenhuma aplicação ainda utilizou aquele espaço de memória, ou sua própria aplicação não utilizou. Então o que vai ter nesses espaços de memória é nulo. Que na hora que a gente mandar printar nulo, ele printa zero. Então pode ser que tenha um zero, um nulo, se ninguém passou por lá ainda, mas o comum é o quê? Eu estou aqui com o PowerPoint funcionando, ele está ocupando espaço de memória. Na hora que eu fechar ele vai liberar um espaço de memória. Só que ele não vai lá e não passa uma borracha, não marca com nulo todo aquele espaço, porque esse esforço é desnecessário, ele é grande. E aí, na próxima aplicação que alocar o espaço, o SO vai dar o mesmo local aqui, por exemplo, aonde que estava executando o PowerPoint, e se eu mandar printar o que tinha lá, vai ter lixo. Se ninguém utilizou ainda, vai ter nulo. Então pode acontecer sim de ter zero. Se for um vetor do tipo char, que no caso é um array, eu posso dar valores iniciais para ele, separado por aspas simples aqui, separado por vírgula, dentro das chaves. Então a gente pode iniciar. Então, se eu quiser printar, acessar de forma manual, eu posso mostrar o meu elemento no meu vetor na posição 0, na posição 1, na posição 2, seja para printar ou seja para ler. Só que, logicamente, a gente não vai fazer isso, né? Eu não vou ficar explicitando cada uma das posições. Para isso, a gente lança a mão do quê? A gente lança a mão da utilização de uma estrutura de repetição. Então, eu faço um for, aqui o pseudocódigo, né? Um para, o meu índice de controle, que no caso é o i saindo de 0, enquanto menor que 10. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma estrutura de repetição onde meu i vai sair de 0 e vai até 9, ou seja, menor que 10. E eu vou ler valores para o meu vetor sempre na posição de i. Então, eu vou ler valor para a posição 0, depois do loop 1, depois do loop 2, depois do loop 3. Então, a cada loop, o usuário vai digitar um determinado valor. E a cada loop, o meu i ele vai ser incrementado. Então, no primeiro loop, leio o valor para a posição 0. Leu, 8,5. Do loop, meu i vale 1. Leio o valor para notas na posição 1, li 7,3. Do loop, leio o valor para o meu i na posição 2, li o valor 9,5. Então, a cada loop, a gente vai incrementando a nossa variável de controle e assim eu consigo automatizar o processo de leitura para não ficar fazendo um leia na posição 0, leia na posição 1, leia na posição 2. E se eu tiver um vetor de muitas posições? Ou se eu quiser gerar um vetor de 100 posições ou um vetor de 1000 posições, eu não vou digitar, eu não vou fazer um gera para cada posição individualizada. Vou utilizar uma estrutura de repetição que consegue percorrer. Então, sempre quando eu preciso percorrer um arranjo, a gente utiliza uma estrutura de repetição. E a base para ela é o for, porque ela já faz esse incremento dentro da própria estrutura. Vocês fizeram isso mês passado, não fizeram? Aqui a gente só está relembrando, repassando aqui. Então, aqui eu estou declarando aqui o meu vetor de notas de 10 posições. Então, eu vou fazer o meu for para o meu i saindo de 0 até 10. E aí eu posso escrever o meu vetor. Então, a cada loop, meu i na posição 0. Ou seja, eu vou mostrar 8,5. Meu i na posição 1 vai mostrar 7,3. Meu i na posição 2 vai mostrar 9,6. Então, a cada loop, a gente vai percorrendo o nosso vetor. O que a gente viu aqui é só uma relembrada, mas é mais legal a gente fazer na prática. E a gente vai ver algumas técnicas agora, a gente vai pegar a nossa próxima lista para poder trabalhar. Mais uma vez, não se preocupem com tentar fazer todos os exercícios da lista. Assim, desculpe, vocês podem tentar fazer todos os exercícios, mas se não conseguir fazer, não der tempo, não tem problema. A lista é para a gente poder praticar. Então, quanto mais você fizer, maior vai ser
a nossa prática. E aí a gente deixa aí para poder entregar aí mais no final da disciplina. O importante é praticar. Quanto mais você praticar, melhor você vai conseguir programar. Programação está muito envolvida com a prática. Acho que da lista 1 eu nem marquei aqui data de entrega, né? Acho que eu nem coloquei nada. Eu expliquei na última aula lá sobre o Git, que está na nossa aula assíncrona lá, para poder subir a lista lá no Git, para vocês terem esse primeiro contato com o Git. Ah, ela está para o dia 23? Cadê? Tá, deixa eu achar aqui, onde que eu coloquei aqui, então, tarefas. Ah, tá. Eu coloquei para desenvolver, mas eu não coloquei para poder enviar, tá? Eu coloquei para poder desenvolver o máximo que você conseguir aqui, tá certo. Mas tranquilo, tá pro dia 23 aqui, mas se alguém pode mandar o máximo que vocês conseguirem. Isso, vocês vão me mandar o link do Git. Então, vocês vão pegar o link do Git e vão só mandar ele. Isso mesmo. Ah, mas como que eu vou subir no Git? Aqui na aula 5 da semana 3 aqui, ó, tem a explicação, tá lá falando, a gente fez lá como usar o Git. O do Uri, a gente já fez uma atividade. E agora tem uma outra atividade que vai ser para a semana que vem, que vai ser o conteúdo da aula assíncrona de sexta. Então, sexta, a gente não vai ter gravação da aula assíncrona juntos, a gente não vai gravar ela juntos, e você vai fazer ela, mas é o conteúdo da aula assíncrona, Lucas. Então, de hoje até na próxima semana, você pode fazer qualquer dia. Aí vai aparecer, aí, na sexta-feira, vai aparecer só um videozinho de explicação para vocês da atividade e pedindo para você entrar no URI e fazer o exercício 2 lá, que é exercício de vetores, certo? Tranquilo. Pessoal, voltando aqui, a lista está disponível, a lista 2. E a gente vai utilizar a nossa lista de vetores matriz, voltando a ela mesmo aqui. Aí a gente vai pegar o primeiro exercício aqui, ó, como Hello World, por quê? Vocês já criaram funções, não criaram? Sim, beleza. Então, o que a gente vai fazer? E se não criou também, se não estiver lembrando, não se preocupe, a gente vai repassar agora. Algumas coisas, quando a gente vai... Beleza, não, a gente vai repassar aqui, pode ficar tranquilo. A gente vai repassando tudo. Algumas coisas vão ser comuns nesses problemas de vetores matriz. Então, em todo problema, a gente vai ter que ler dados do vetor, ou gerar dados, por isso que eu falei que ó, leia ou gere, tá vendo? Então, a gente vai fazer uma funçãozinha para gerar dados, e a gente vai ter que mostrar os dados desse vetor. Então, imagina eu ter que fazer isso toda vez, eu ficar repetindo esse código. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função, vai colocar dentro de uma biblioteca, que isso é muito legal, e depois você vai poder reutilizar essa função para todos os exercícios que a gente vê. E reparem aqui para ver o quanto vai ficar legal aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir o dev. Aí a gente já está entrando na parte de algumas técnicas específicas. Isso, Isso já é uma técnica, vocês vão ver. É bem legal. E é fácil, bem fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai criar as duas funções. Uma para poder gerar dados para o vetor, uma para poder ler. A gente vai usar essas funções e depois a gente vai jogar essas funções para uma biblioteca para poder reutilizar elas. Então, vamos fazer aqui, ó, nosso include stdio.h, include stdlib.h, depois a gente vai jogar para a biblioteca. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa função. Então, o que essas duas funções nossas vão fazer? Elas vão receber um vetor, a gente vai fazer separado, né? Uma vai receber um vetor, vai gerar dados e preencher um vetor. Então, pensa assim, ó, o Lucas fez o exercício, ele quer um vetor de 10 posições para trabalhar ali. E aí, o que ele vai falar? Ó, eu quero que gere valores para essas 10 posições do vetor meu. E aí, a função vai lá gerar e vai colocar os valores. Então, o Lucas, na hora de fazer o exercício, ele não vai precisar ficar digitando. Então, fica bem mais tranquilo para a gente poder ficar fazendo os testes, né? Imagina, toda hora você ficar digitando, rodando, então é mais fácil gerar. Então, a gente vai criar uma função do tipo void, porque essa função, ela não vai retornar um valor. Ela só vai executar uma ação que é preencher o vetor. Depois a gente vai entender um pouco mais de detalhes disso.
Então, a função é void, não retorna nada. A gente vai chamar essa função de gera vetor. O que essa função vai receber? Vai receber o vetor que a gente vai passar para ela. No caso, a gente está pensando em vetor do tipo inteiro. Se eu quiser trabalhar com vetor de outro tipo, eu tenho que mudar aqui. Então, vou receber o meu vetor, que é V, abre e fecha colchetes aqui para me falar que é um vetor. Eu não preciso falar quantas posições vai ter esse vetor aqui. Se eu deixar abre e fecha colchetes, eu posso receber um vetor de qualquer tamanho. E eu tenho que receber um n, que vai ser a quantidade de elementos. Então, eu estou criando uma função que se chama geraVetor, que vai receber esse vetor aqui, que alguém vai me passar. Não precisa... O nome aqui, V, é o nome do parâmetro aqui da função. Lá na hora de eu criar o meu programa, pode ser qualquer nome. Então, estou falando que vou receber um vetor V, que pode ter qualquer quantidade de elementos, e vou receber uma variável n, que vai ser a quantidade de elementos que eu quero gerar para o meu vetor. E a gente vai aprender como utilizar isso aqui, certo? Então, o que a gente quer fazer dentro da função geraVetor? Esse vetor que eu estou recebendo aqui, ó, qualquer alteração que eu fizer nele na função vai refletir no vetor que eu passei como parâmetro. Então, se o Lucas, lá no programa main dele, ou o André aí, chamou o vetor de VET, e aí VET vai passar a ser referência desse V, qualquer alteração que eu inserir aqui em V vai refletir aqui no VET, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Percorrer o meu vetor V por N posições e colocar valores dentro dele. Ok? Então, a gente vai precisar de um i para poder percorrer o vetor, correto? A gente vai gerar números aleatórios, né? Então, para gerar números aleatórios, srange time null. Isso aqui é o inicializador de números aleatórios. Chamo só uma vez, fora da estrutura de repetição. Inicializa o gerador de números. Então, a gente está inicializando o gerador de números aleatórios. Agora, o que a gente vai fazer? Percorrer esse nosso vetor e colocar números aleatórios dentro dele. Então, eu vou fazer um for, o meu i saindo de zero. Por que de zero? Porque todo vetor é indexado de zero. Enquanto meu i for menor que n, i mais mais. Não precisa abrir e fechar chaves no for, que eu só vou ter uma linha. Qual linha que vai ser essa? Vetor na posição de i, ou seja, vetor na posição 0, vetor na posição 1, vetor na posição 2, todas as posições do vetor, até o n-1, né? Então, se eu estou passando um vetor, estou falando que ele tem 10 posições, eu vou percorrer da posição 0 a 9. Vai receber o quê? Um valor aleatório. Ah, e esse valor aleatório? Lembra que a gente definiu o limite, como que a gente faz? Porcento, o resto da divisão. Então, se eu colocar um valor aleatório aqui, do resto da divisão de 10, eu vou ter valores aleatórios entre 0 e 9 dentro do nosso vetor. Isso já é o suficiente para a gente poder fazer uns testes aqui. Então, só com isso aqui, ó, a gente já criou uma função que recebe um vetor como parâmetro, que pode ter qualquer quantidade de elementos, e eu estou falando quantos elementos eu quero gerar aqui no N. Vou iniciar o nosso gerador de números aleatórios, vou percorrer esse vetor, e para cada posição desse vetor aqui, eu estou colocando um valor aleatório de 0 a 9, ou seja, porque eu estou pegando o resto da divisão desse valor aleatório de 10. Só com isso. Qual outra coisa que a gente vai precisar fazer muito? Escrever, mostrar o nosso vetor. Então, vamos criar uma função aqui também, que a gente vai chamar de mostra vetor ou print vet, o nome que vocês quiserem. Que nome que a gente vai dar? Mostra vetor, print v. Como que a gente vai batizar a nossa função? Mostra vetor. Beleza. Então, mostra vetor. A gente vai receber da mesma maneira um vetor, ou seja, V, entre fecha colchetes. Isso aqui que está falando que é um vetor, vírgula, o segundo parâmetro nosso, que vai ser o N, que é a quantidade de elementos. Nossa, mas como você sabe que eu preciso desses parâmetros aqui? Porque é o que eu quero fazer. Quando eu recebo um vetor aqui, ó, eu não sei quantos elementos ele tem. Não é igual em Java que eu consigo dar um ponto length, por exemplo, usar uma função pronta que olha quantos elementos tem armazenados. Então, o usuário tem que passar para a gente quantos elementos a gente vai ter. Isso, é. Então, como que eu sei? Isso vai depender do problema. Isso, o length não tem. Em C não tem. A gente precisa do N. Aqui, em C.
Se tivesse em Java, não precisaria. Então, o nosso mostra vetor aqui, a gente vai precisar percorrer ele também. Então, int, o que eu vou fazer? Eu vou printar um vetor. Então, se eu vou fazer um for, da mesma maneira, para o meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor que a quantidade de elementos, e mais. Para cada posição do vetor, o que eu quero fazer? Escrever ela. Então, printf, %d, eu vou colocar um pipe, só para ficar aparecendo aquelas divisõezinhas do vetor, sabe? E vou mostrar quem? Vetor na posição de i. E quando eu sair do for, né, como eu só tenho uma única linha, eu não abro e fechei chaves. Quando eu não abro e fecho chaves dentro do for, a única coisa que está dentro dele é a primeira linha. Então, a próxima linha aqui já vai estar fora. Quando eu sair do for, eu vou dar um printf /n, porque ele vai printar todo o vetor e pular para a linha de baixo. Então, eu estou fazendo um for. Para cada posição do nosso vetor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo vetor na posição 0, vetor na posição 1, vetor na posição 2, vetor na posição 3. Então, isso aqui, ó, que é gerar dados para o vetor, que a gente vai precisar muito, e mostrar o vetor, que a gente vai precisar sempre, a gente já tem duas funçõezinhas que vai passar, a gente vai só reutilizar ela quando a gente precisar. Então, a gente vai ver aqui que na hora da gente criar o nosso main, o quanto vai ficar mais simples. E a gente vai se concentrar só no problema. A gente vai precisar ficar preocupando. Ah, eu tenho que gerar, eu tenho que ler, eu tenho que printar. Isso já vai estar pronto. Deu para entender o que a gente fez aqui? Ficou alguma dúvida na hora de gerar, na hora de a gente criar as funções aqui? Não, André, a gente nem vai copiar e colar ela. A gente vai só utilizar a biblioteca. Espera aí que vai ficar mais fácil ainda. O Emerson perguntou a dúvida por que desse pipe aqui, ó, na hora que eu estou dando um printf. Isso aqui é só para fazer ficar aparecendo um vetor. Quer ver? Deixa eu abrir o Paint aqui, fica mais fácil de entender. O que ele vai printar? Quando eu mandar printar, ele printa, por exemplo, 3. Aí na frente do 3, o que eu quero que ele printa? Não é igual, não. Eu quero que ele printa isso aqui, ó. Tá vendo? Isso, é para ficar bonitinho, é enfeite. Não precisa, não. É isso aí. É só enfeite. Aí agora, na hora de salvar, eu vou lá na pastinha, vou criar uma pasta aqui, lista 2, e vou salvar esse código aqui dentro de lista 2. O que é importante? Porque depois a gente vai criar uma biblioteca. Vou colocar aqui exercício 1, lista 2. A gente vai criar uma biblioteca depois. E os nossos arquivos e a nossa biblioteca vai ter que estar na mesma pasta, no mesmo diretório. Então, a gente já tem nossas duas funções prontas. Agora, a gente vai utilizar elas, a gente vai chamar elas. Então, a gente vai criar a nossa função main, né, que é onde que tudo inicia. Int main. Dentro do main, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar o nosso vetor. Então, vou declarar um vetor aqui de números. E o vetor de números, a gente vai colocar aqui, por enquanto, a gente não sabe fazer alocação dinâmica. A gente não estudou isso ainda, que envolve ponteiro, a gente vai ver depois. Então, a gente está criando o vetor de números, vamos colocar um valor máximo que ele pode ter, por exemplo, de 100. Isso quer dizer que o nosso vetor sempre vai ter 100 números? Não. A gente está alocando 100. Se o usuário falar que ele quer um vetor de 10, a gente gera 10, ou digita 10. Se ele falar que ele quer um vetor de 100, a gente vai gerar 100. Se ele falar que ele quer um vetor de 200, vai dar erro, porque a gente só declarou de 100. Então, a gente tem que saber aí, tem que avisar o usuário depois, na hora de detalhar, que no máximo é 100. Ou o limite que você quiser. Então, declaramos o vetor. Como que eu declaro o vetor? Tipo do vetor, nome dele, quantidade máxima de elementos. Vou declarar o meu N aqui, que é o quê? Que é quantos elementos o usuário vai querer utilizar nele. Vou precisar do meu i, porque eu vou precisar percorrer o meu vetor para resolver o meu problema. Qual o meu problema aqui no primeiro exercício? A soma de todos os elementos. Então, vou criar minha variável soma. Como vai ser uma variável acumuladora? Soma começa de 0. Então, declarei o meu vetor, declarei uma variável n, que vai ser quantos elementos a gente vai gerar ou ler, e a variável i para percorrer o vetor, e o soma aqui, que vai ter a soma total. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, eu vou perguntar para o usuário. Quantos elementos no vetor?
E aí você vai perguntar para o usuário, quantidade de elementos, número de elementos que ele quer no vetor. E aí esse vai ser o N, ó, scanf, %d, vírgula, e comercial N. Então, quantos elementos a gente vai ter? Lembrando, o máximo aqui tem que ser 100. Aí eu li. Aí agora, qual que seria o normal? A gente pode ter duas opções aqui. Ou fazer um for e ler, pedir para o usuário digitar esses N elementos, ok? Então, a gente poderia criar uma função para isso também. Ou gerar. Então, vamos aprender a fazer o gera, depois vocês vão fazer o lay aí, por exemplo. Então, já que eu quero aqui N elementos, eu vou pedir para gerar esses elementos. Olha que legal. Gera vetor, vou passar o meu vetor. Qual que é o nome do meu vetor? Números. Só passa o nome, não passa entre colchetes, não passa quantidade de elementos, nada. Só estou passando números. Então, esse vetor números aqui, ó, ele vai ser referenciado por quem? Pelo V. Então, tudo que eu mexer em V aqui, que no caso que eu estou atribuindo valores a esse V, ele está atribuindo, na verdade, em quem aqui? Em números. E a minha função gera precisa do que também? Do N. Então, quando a função gera terminar de executar, ela vai ter gerado N números aleatórios dentro desse meu vetor números. Gerou? Beleza. Agora, o que eu quero ver? Eu vou mostrar ele. E aí, depois, a gente faz a soma. Como que eu mostro? Chama a função, mostra vetor. Passo o meu vetor. Qual que é o nome do meu vetor? Números. E a quantidade de elementos que a função precisa? Meu N. Então, toda vez que eu precisar gerar números aleatórios e mostrar no nosso vetor, e mostrar os dados do nosso vetor, a gente só vai fazer o quê? Reutilizar essas nossas funções. Então, isso vai ser comum para todos os exercícios. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Deu para entender o que a gente fez aí? Aqui, ó, quando eu falo gera vetor, ó, ele está chamando a função. Uma coisa importante em C. Vai facilitar muito, esse é o objetivo. Isso é uma das práticas de programação, reutilização de código. Então, quando a gente chamar, é importante, eu estou chamando de gera vetor. Em C, o main só olha para cima, ele não olha para baixo. Então, o gera vetor tem que estar em cima dele. Mostra vetor também tem que estar em cima dele. Se a gente colocar essas funções embaixo, a gente tem que criar o que a gente chama de protótipos das funções aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Não vai ser muito comum vocês verem isso em outro código, mas pode acontecer, ó. Um protótipo é isso aqui, ó. Eu tenho void gera vetor e ele vai receber um vetor inteiro, não preciso falar o nome da variável e uma outra variável inteira. Isso aqui que eu fiz é o protótipo da função. Eu estou só falando qual que é o nome dela, qual que é o tipo de parâmetro que ela vai receber, que é um inteiro, que é um vetor, e um segundo inteiro. É só isso. Não, Hermes, às vezes dá uns bugs, isso aí depende da IDE, o control espaço. Então, isso aqui é o protótipo. Se eu criar o protótipo, esse gera vetor eu posso colocar embaixo do main. Se eu não criar o protótipo, ele tem que ficar em cima. O mais comum é a gente ver as funções em cima do main mesmo. Função. E do mostra vetor, como seria? Void, mostra vetor. É como se fosse uma documentação. É para quem for olhar na sua biblioteca depois, falar, eu tenho essa função que recebe esses parâmetros, que também recebe duas variáveis. Isso aqui é só protótipo. Preciso fazer isso aqui? Não. Se as funções estiverem em cima do main, beleza. Se as funções ficarem embaixo do main, eu tenho que criar o protótipo da função. Beleza? Isso aqui é a título de conhecimento, porque senão vocês esbarram com isso aí em algum momento, e você vai ficar olhando aquilo e não vai entender. O que é essa função morta aqui? Essa função que não faz nada? Não é uma função. Isso aqui é um protótipo, porque ela não está implementada. Prova dá para pedir uma função e retornar um vetor ao invés de um void. Aí em C, não. Todo vetor, quando a gente passa como parâmetro para uma função em C, e também em Java, ele é passado como passagem de parâmetro por referência. Qualquer alteração que a gente fizer desse vetor V aqui, ele vai refletir lá na variável que você mandou no main. Ou seja, se eu criei um vetor números aqui, eu passei ele como parâmetro por V. Qualquer alteração que eu faça em V, nesse caso de atribuição de valor, ele está refletindo. Então, nesse caso, não dá para a gente dar um return no vetor. Em C, isso não dá certo. Em outras linguagens, e aí, se você pegar, você consegue retornar um arranjo, retornar um array list, etc. Em C, isso não funciona. Em C, a gente consegue dar um return só em uma variável qualquer, inteiro, int, ou se a gente criar um struct, né,
eu consigo dar um return nesse struct inteiro, que aí pode ter, dentro desse struct, ter um vetor, certo? Mas isso aí a gente vai ver depois, mas dá para a gente fazer, mas não é o objetivo agora. Pessoal, voltando aqui, isso aqui já deve funcionar. Vamos ver aqui, ó. Lembra que a gente tem 100 posições, né? Máximo. Se eu colocar aqui 10, ó, gerou um vetor de 10 posições aleatórias. 0, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 4, 9. Gerou muito zero aqui, mas gerou. Tá vendo? Ó, esses pipezinhos aqui, aquele enfeite lá, que alguém perguntou aí, ó, é só para separar bonitinho. Então, quantas posições eu colocar aqui, ó, é quantas posições o nosso vetor vai gerar. Ó. Se eu colocar 50, ó, gerou 50 valores. E como a gente vai precisar fazer? Ah, mas e se eu quiser digitar, tem jeito? Pode. Além de ter as funções aqui, a gente pode criar uma função aqui, ó, leia vetor. A nossa função leia vetor, ela vai ser muito igual ao mostra aqui, ó, só para adiantar a vida, ó, vou receber o meu vetor, eu copiei lá o mostra, ó, e só mudei para leia vetor, leia vetor. Eu vou receber o meu vetor comparando a quantidade de elementos, vou ter o i, vou ter que percorrer. Só que ao invés de printar o nosso vetor, o que a gente vai fazer? F % de, vírgula, e comercial, vou ler o meu vetor na posição de i. Então, agora, se eu usar o leia vetor aqui, ó, se eu chamar a função leia vetor, ele vai ler os dados do vetor. Se eu usar o gera, ele vai gerar dados do vetor. Então, pode ter problema que você quer ler, pode ter problema que você quer gerar. Entenderam aqui o que eu fiz? E aí, aqui, ó, quantidade de elementos do vetor. Aí a gente pode colocar aqui, ó, um printf e vamos fazer um menuzinho simples aqui, ó. 1, gerar, barra n, 2, ler, barra n aqui, ó. E aí vamos ver o que o usuário quer. Aí a gente vai ter que criar uma variávelzinha OP aqui, de opção, ó. Certo? E vamos ver o que o usuário quer. Scanf, % de, vírgula, e comercial OP. Então a gente está lendo a opção do usuário. Se ele digitar 1, a gente vai gerar. Se ele digitar 2, a gente vai ler. Então o que eu vou fazer então? Um if. Se a opção for 1, eu chamo o gera. Se a opção for 2, eu chamo o leia. Entendeu? Então, ou se você fazer um switch case, mas aqui é só duas opções, né? Se OP for igual a 1, se OP for igual a 1, eu vou chamar quem? O gera. E aí eu vou falar, se não for 1, já vai ser 2. Não vamos, a gente vai testar, não. Se não for, se ele não digitar 1, a gente vai pro leia de uma vez. E aí é só chamar o leia também, né? E a gente passa o números e o nosso n. E de qualquer jeito, ou depois a gente gerar, ou depois a gente mostrar, seja gerar ou seja ler, a gente vai mostrar o nosso vetor. Então, se a gente colocar 2 aqui agora, quantidade de elementos do vetor, 5. Agora eu quero ler ou gerar? Eu quero ler, 2. E aí ele está esperando agora os dados do vetor. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar valor para a posição 0, valor para a posição 1, valor para a posição 2. Vamos fazer isso lá, que eu acho que vai ficar mais didático. Certo? Deixa eu voltar aqui, ó, só para fins didáticos. Aqui no leia, aí eu vou abrir e fechar as chaves no for, porque a gente vai ter duas linhas de instrução aqui, ó. Do for. Antes de ler, eu vou colocar um printf aqui, ó. Vetor na posição %d. 2 pontos. E a gente vai ver o i. Então, o que a gente vai querer aqui? A gente vai dar um printf, vai deixar o cursor piscando, vetor na posição 0, aí o usuário digita. Vetor na posição 1, aí o usuário digita. Vetor na posição 2, aí o usuário digita. Entendeu? Só para fins didáticos, eu acho que isso fica mais legal. Ó. Agora a gente voltar aqui, ó. Quantidade de elementos do vetor, 5. Vou ler, 2. Então, eu vou ter o quê? Vou ler vetor na posição 0, tá vendo? É o primeiro loop. Por exemplo, 10. Vetor na posição 1, 5. Vetor na posição 2, 3. Se eu falei que eu quero 5 elementos, eu vou ter índice do vetor quê? Da posição 0 até na posição 4, de 0 a 4. Então, 7, vetor na posição 4, 9. E o vetor lido foi 10, 5, 3, 9. 7, 9 é o vetor que a gente está vendo. Então, agora, com o que a gente tem aqui, com esse pequeno código, a gente já consegue decidir se eu quero ler, se eu quero gerar, e eu já consigo printar o vetor toda hora que eu preciso, toda hora que eu quero. Agora,
A gente nem vai fazer um não, né? Que é isso, vocês vão fazer a soma. Pensa que eu quero reutilizar esse leia, esse mostra e esse gera muitas vezes. Eu vou reutilizar ele toda hora. Por quê? Porque eu tenho uma lista de exercícios com vários exercícios ou um problema que toda vez eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que ficar copiando e colando essas funções para todos os arquivos meus? Não. A gente cria a nossa própria biblioteca. Alguém perguntou se ia copiar e colar. Falei, não. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou vir arquivo, novo, dá um Ctrl N aí, né? Esse arquivo aqui, a gente vai salvar ele com uma extensão depois, .h, de biblioteca. Então, a gente vai copiar o stdlib, não recorta. stdio, stdlib, por quê? Porque eu vou gerar números aleatórios, eu vou printar. Então, eu preciso do stdio, stdlib. E agora, as nossas funções, a gente vai recortar. Vou apagar esses protótipos aqui, que a gente não vai utilizar eles. E as funções aqui, ó, gera, mostra e leia, a gente vai utilizar ela para todos os problemas. Então, faz mais sentido ela ficar numa biblioteca e depois eu só chamar essa biblioteca em qualquer outro código meu. Então, vou recortar, ó, tirei. Não existe aqui mais. Aonde que eles vão existir? Nesse arquivo novo. Então, eu só criei um arquivo novo, dei um Ctrl N, tem as minhas funções gera, mostra e leia. Vou salvar, agora aqui que é um ponto importante, ó. Vou salvar, tem que salvar no mesmo diretório aonde você vai colocar todos os seus arquivos. Ou seja, por quê? Para os seus códigos enxergarem a sua biblioteca. Ou você pode salvar lá no diretório include do compilador. Como você está na sua casa agora, se você salvar no include, vai ser beleza. Só que, quando você começa a migrar de computador, então é melhor você deixar o seu código num único diretório. Então fica mais fácil, certo? Então eu recomendo deixar no mesmo diretório. Eu criei um diretório chamado lista 2. Vou mudar o tipo dele aqui, ó. Ele fica como C, né? Vou mudar o tipo para headerfiles.h. E vou dar o nome de biblioteca vetor.h. Então, eu chamei a minha biblioteca aqui de biblioteca vetor.h. Ah, por que eu coloquei vetor ali? Ah, é porque depois a gente vai ter a nossa biblioteca de matriz ou a nossa biblioteca para qualquer outro problema. Ou se você quiser chamar só de vetor.h, tanto faz. A minha eu chamei de biblioteca vetor. Só tomem cuidado com o nome aí, que depois tem que ser igual. Salvei. Um ponto importante. Aonde que salvou? No mesmo diretório. Então, para você ver se está certo, ó, aqui na minha biblioteca, que é um erro muito comum, eu estou no meu arquivo da biblioteca. Vou dar um Ctrl B. E aí ele vai abrir a pasta onde está esse arquivo. Olha a pasta onde está o arquivo aqui meu, ó. A biblioteca vetor está na mesma pasta do meu código em C. Então, o código em C e a biblioteca tem que estar no mesmo diretório, beleza? Então, a gente tem a biblioteca. Agora, eu vou vir aqui no meu código, eu vou dar um include nela. Include, a diferença é que não é entre sinal de maior e menor. Sinal de maior e menor, ele vai procurar lá no diretório include do compilador. Aqui é entre aspas. E aí, eu vou colocar aqui, ó, biblioteca vetor.h. Se der certo, olha lá, ó, eu vou colocar o nome errado aqui, ó, biblioteca vetor aqui. Esqueci o R. Vou tentar compilar aqui, ó, ele vai dar erro, ó. Tá vendo, ó? Ele está falando que biblioteca veto aqui não foi encontrado no diretório. Então, se der erro aqui, quer dizer que o teu código não está no mesmo diretório da biblioteca ou você colocou o nome da biblioteca errada. Vou colocar o nome certo, biblioteca vetor. E aí, o que vai acontecer? Gera vetor? Está aqui? Não. Leia vetor? Está aqui? Não. Mas onde que estão? Ele vai olhar dentro da biblioteca. Então, se não está no meu código, ele vai olhar na biblioteca. Vou rodar aqui, ó. Vai continuar funcionando da mesma maneira. Quantidade de elementos, 10. Eu quero gerar 1. Já gerou os dados do vetor. E se eu quiser utilizar isso para o exercício 2? Include biblioteca vetor. Quero utilizar para o exercício 3? Include biblioteca vetor. Então, toda vez que você precisar utilizar, e você vai usar muito, que é gerar, ler e mostrar, você não vai precisar ficar replicando esse código. Você só vai fazer o quê? Só vai usar a biblioteca. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre o que a gente fez? A gente preparou o terreno para poder dar um gás. Então, é melhor estruturar para poder dar sequência. Tranquilo por enquanto?
E aí, para poder finalizar, vamos terminar o exercício 1, pelo menos, né? Então, o exercício 1, depois que eu mostrei aqui, para poder somar todos os elementos do vetor, o que eu preciso? Percorrer. For. Ah, beleza. Eu vou compartilhar esse código depois, aí fica mais fácil para poder comparar. Então, por último aqui, a gente vai somar os dados do vetor. For, por meu i saindo de zero, enquanto meu i é menor que n, e mais. O que eu quero fazer? Somar os dados do vetor, né? Então, soma mais igual. Vou somar cada uma das posições. O que é cada uma das posições? Meu vetor, que no caso aqui se chama números, né? Números na posição de i. Então, ele vai somar vetor na posição 0, mais vetor na posição 1, mais vetor na posição 2. Lembra que o mais igual é a mesma coisa de fazer soma é igual a soma, ou seja, estou acumulando. Soma é igual a soma mais números na posição de i. Então, fazer isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa, só que é mais fácil fazer mais igual. E por fim, aqui a gente printa a soma, né? Printf. Lembrando, for não abrir, fechei chaves. Então, ele só considera a primeira linha, ok? Printf, soma do vetor. E aí você pode ver a soma do seu vetor. E aí a gente, faltou colocar %d, que é inteiro, né? E a gente mostra a nossa variável soma. E aí a gente terminou o exercício 1, mas com muita classe, né? Criando as bibliotecas para poder facilitar todo o desenvolvimento da nossa lista. Então, se eu colocar 10 elementos, gerar, ele gerou os dados para o vetor e já mostrou a soma. Então, agora, para todos os outros exercícios, a partir desse modelo que a gente gerou, eu vou compartilhar esse exercício e a biblioteca vetor eu vou colocar no nosso ambiente. E isso vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Tranquilo, pessoal? Bacana. Não, isso aí é uma técnica que você utiliza e depois você vai fazer isso, criar as classes depois, e nas outras linguagens e reutilizar o código. Não, pode ser uma biblioteca pessoal, Emerson, ou pode ser uma biblioteca para resolver um problema. A gente está pensando, pensa que você tem equipe de programação, vocês estão desenvolvendo um sistema e vocês precisam repetir várias tarefas. Então, vocês criam uma biblioteca, essa biblioteca é compartilhada. Existem várias libs, várias bibliotecas que são abertas. Então, é uma biblioteca personalizada. Você criou ela, né? Eu acho que é isso que você quis perguntar. Tem as bibliotecas da linguagem mesmo e você pode criar suas próprias bibliotecas. Certo? Então, eu vou compartilhar o código. O objetivo agora é que vocês deem sequência nos exercícios de vetores aqui, porque depois a gente tem uns exercícios de matrizes. Cadê? O exercício de vetor vai até o 17. Até o 17 é de vetores. Então, concentrem nos exercícios de vetores. Depois a gente vai passar por matriz. A gente vai fazer mais alguns. Como eu disse, na sexta-feira a gente não vai ter a nossa aula assíncrona gravada ao vivo. Só essa sexta, nas outras a gente vai seguir normal. Na sexta-feira vai sair um videozinho de orientação para vocês entrarem no URI e fazer um exercício de vetores que tem lá no URI. Ok? Qualquer dúvida, pode me chamar, pode mandar no WhatsApp, pode pedir ajuda aí para o Alex e para o Lucas também, que eles vão ajudar. Ok?